Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória, a partir de agora, aqui na TV Câmara. A nossa entrevistada de hoje é natural de Encantado, aqui no Rio Grande do Sul. Está em Bagé desde 1985, há mais de 3 décadas, e em 2010 recebeu o título de cidadã bagiense. Daqui a pouquinho conosco, depois da vinheta, irmã Inês Terezinha Sangali. Vamos então começar o Guardados da Memória de hoje com a irmã Inês Terezinha. Irmã, muito obrigado por estar aqui conosco no programa. Eu que agradeço. Irmã Inês Terezinha está nos recebendo aqui no São Benedito, a Escola de Ensino Fundamental São Benedito. Irmã, eu vou começar perguntando para a senhora começou ou teve a sua vocação a partir dos 13 anos. Como é que foi, como é que veio essa inspiração para seguir a vida de freira? Bem, eu sou filha de pequenos agricultores. Somos 11 irmãos e morávamos 7 quilômetros da cidade de Encantado. Nas férias, 5 irmãs religiosas da mesma família, elas passavam as férias lá nos familiares deles. E eu achei bonito, gostei, isso que eu morava perto das Irmãs do Coração de Maria. Aí eu disse para o meu pai, eu também quero ser irmã. Aí meu pai disse, não, mas para Passo Fundo tu não vai porque é longe, tu nunca ficasse longe de casa e tu não vai aguentar. Aí, mas quando menina, nós tínhamos muito costume no primeiro do ano visitar as madrinhas. E a minha madrinha de Crisma me deu uma estátua do Coração de Maria. E ela me disse, Inês, reza todos os dias 3 Ave Marias para Nossa Senhora, que ela vai cuidar de ti. Porque quando pequeno eu tive um problema seríssimo de olhos. Eu me lembro que eu ficava em quarto escuro, porque eu não podia ver claridade. E a minha família também sempre foi muito religiosa. Nós éramos de terço diário, à noite, após o serviço, mesmo os manos que trabalhavam durante todo o dia, era terço diário. Penso que tudo isso, Deus foi trabalhando no coração da gente. E eu, então, fiz essa experiência aos 13 anos, entrei na congregação das Irmãs do Coração de Maria, lá em Encantado, como interna. Claro que aquela vida familiar, na época não tinha TV, não tinha nada, tinha só rádio. Não tinha TV, não tinha nada. Então, a família era muito unida. E aquela vida familiar, para mim, era demais boa. E eu sentia muitas saudades, isso sempre, desde que eu saí de casa. Então, eram 2 forças que tinha dentro de mim. Era a família, que me puxava, e ao mesmo tempo a vocação que eu sentia dentro de mim. E naquela época eu não se ia para casa como hoje, tu tem toda essa liberdade. Eu ia para casa assim no final de ano, mas assim mesmo eu fui superando aquilo. E depois eu sempre fiquei perto de casa. Aí quando eu terminei o ginásio, nas Irmãs do Coração de Maria, aí me mandaram lecionar um primeiro ano lá em Coronel Pilar. Aí eu fui lecionar adolescente, né? Cheia de vida, muito alegre, muito disposta. Aí eu peguei um primeiro ano lá. Eu fiquei 1 ano lá trabalhando e em 66 eu fui para um postulado, um tempo mais intenso de formação. Fui para Viamão. Lá nós éramos 49 moças que nem eu que queriam ser irmã. Claro que umas depois saíram, né? Acharam que não era aquela vida, saíram. Aí fiquei 1 ano em Viamão e daí eu fui 2 anos em Porto Alegre, que lá também nós tínhamos um tempo muito intenso de formação. O que nós aprendíamos? Era a Bíblia, era boas maneiras, era trato fino com as pessoas, toda essa parte que nós aprendemos na formação, a maneira de como atender as pessoas, como cuidar das pessoas, né? Então foi um tempo muito grande de formação. Em 69,
1969, eu fiz minha primeira profissão religiosa. Eu usava hábito naquela época, nós tínhamos hábito, e foi logo após o Concílio Vaticano II. Aí me enviaram como missão para São Francisco de Assis, não sei se conhece o lugar, perto de Santiago, por lá. Lá então, também muito animada, muito feliz, eu trabalhava de manhã, dava aula para um 2º ano primário. À tarde nós tínhamos escola de datilografia, que não tinha computador. Era uma escola aprovada pelo Conselho Estadual de Educação. Nós tínhamos 36 máquinas da Remington. Tempo das máquinas Remington. Da Remington. Então nós dávamos aula para o pessoal de lá, né, para poder trabalhar em escritório. E eu também trabalhava com internato, porque lá os pais trabalhavam, moravam para fora, eram fazendeiros, eram granjeiros, né? Arrozeiros. Então eles deixavam as meninas internas lá. Então eu cuidava do internato. E daí eu não tinha ainda magistério. Aí minhas superiores pediram para mim ir para Júlio de Castilho fazer o magistério. Peguei período de férias, janeiro, fevereiro, março. Então, nas férias eu fazia o magistério. E quando eu voltava, aí eu comecei a fazer o científico, lá na cidade mesmo. E fiz o magistério, fiz o científico. Daí a minha superiora me disseram, não, tu vai ter que fazer faculdade. Então, vamos lá, faz vestibular e faz faculdade. Daí eu fiz o vestibular em Alegrete. E viajava todos os dias, 5 horas eu saía de casa, voltávamos meia-noite, 1 da madrugada, quando eu não estragava o ônibus. Porque é a estrada de chão, não sei se ainda é a estrada de chão. Aí eu fiquei 1 ano lá. Estudava, trabalhava e à noite ia para a faculdade. Aí as minhas superiores me disseram, não, é muito sacrificado, tu vai ou para Bagé, naquela época, ou para Cachoeira. Veja aonde dá teu currículo da faculdade. Daí vim para cá, olhei, não queria vir para cá. Aí eu fui para Cachoeira, aí as superiores me disseram, não, Antônio, tu fica em Cachoeira. Aí em Cachoeira... Isso era que ano? Quando a senhora quase veio para Bagé? Eu fiquei de 69 a 75 em São Francisco de Assis. 76 eu fui para Cachoeira quando eu viria para cá. 76? 76. Aí fui para Cachoeira, fiquei lá trabalhando, aí eu tinha internato ainda. Na época do internato, eu estudava, fazia faculdade, 2º ano, comecei. Só que naquela época, que hoje não tem, tinha pré-requisito. Então, se tu não tivesse feito aquela matéria lá em Alegrete, tu tinha que fazer outra em outras turmas. Então, eu era colega do 1º ano, do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, era colega de toda. Fiz a faculdade e aí eu trabalhava com internato. E depois terminei a faculdade, fiquei mais 1 ano lá e comecei a fazer orientação educacional. E no tempo do internato, a nossa superiora era a madre Marta Brassini, lá de Uruguaiana, uma psicóloga muito querida, muito entendida, e ela disse, nós vamos ter que terminar com os internatos. Não é possível hoje mais continuar com o internato, por mais que nós acolhamos essas gurias, eram umas moças grandes, nós precisamos ver as famílias dessas crianças. E naquela época, mandavam assim, de Porto Alegre, de Cachoeirinha, de outros lugares, vinham para o internato. Mas assim, sem esse cuidado que hoje você tem com a criança e com o adolescente. Aí a FEBEM mandava, a LBA mandava, a FUNABEM mandava, e tu não tinha conhecimento da família. As famílias mandavam também? Mandavam. Ou só os grupos FEBEM? Os FEBEM, FUNABEM, LBA, e às vezes as famílias também levavam, mas depois deixavam lá. E aí era praticamente um depósito de meninas. Daí, trate de procurar essas famílias e entregar. E nós não tínhamos como. Na época, a TV, acho que não me lembro assim, aí tinha o programa Teixeirinha,
deve conhecer. Aí nós colocamos no programa Teixeirinha, na rádio de Candelária, na rádio de Cachoeira, aí ao redor de Bagé. E conseguimos encontrar os pais. Aí passamos para extracurricular, que era o turno integral, semi-internato. Aí começamos a trabalhar com semi-internato. Aí quando chegou, mas aí quando eu estava em Cachoeira, eu era diretora, eu era secretária, eu era coordenadora de comunidade. Tudo cumulativo. Tudo cumulativo, tudo cumulativo. Mas eu era nova, eu era jovem, cheia de vida, eu gostava muito daquele trabalho. Eu era coordenadora da comunidade. E naquela época, quem era coordenador da comunidade ficava 3 anos e depois podia ser reeleita para mais 3 e depois saía da comunidade e ia para outra. Tinha que necessariamente sair? Naquela época. Perfeito. Agora não tem mais isso. Tudo vai mudando, tudo vai aperfeiçoando, tudo vai evoluindo. Aí quando chegou em 84, nós tínhamos 2 obras aqui. Bidarte, que nós ficamos 47 anos no Bidarte, e o São Benedito. Daí, por falta também de pessoal, já naquela época, né? Daí as superioras acharam bom fechar aquilo, entregar para uma diretoria e ficamos com o São Benedito. Daí as superioras me pediram para vir para Bagé. Eu, na realidade, aquele ano, em 84, eu havia perdido meu pai e a minha mãe estava com esclerose. E aí eu pedi para as superioras se podia ficar em Frederico, para ficar perto, dar um apoio para a família. Aí ela dialogou comigo e tudo, e me disse, mas eu preciso de ti, tu já tem experiência, quem sabe 1 ano tu vai para Bagé. Bom, visto a vontade de Deus, peguei minhas malas e vim para Bagé. E realmente, aquele ano de 85, eu já perdi minha mãe. Em 7 meses eu perdi o pai e a mãe, eles faziam 60 anos de casados. A senhora chegou a acompanhar o falecimento deles ou estava lá? Ou a senhora só soube? Não. Eu fui, quando meus pais faleceram, aliás, quando meu pai faleceu, me ligaram, eu fui. Fui, passei uns quantos dias lá, foi em novembro. Até eu peguei aquele feriadão do dia 15. Fui, acompanhei a mãe também, eu estava em casa, né, sempre acompanhei. Tá, daí aí eu comecei a trabalhar aqui e na época, quando vim para cá, eu fiquei um pouco assim, não conhecia muito, mas logo comecei assim, nós tínhamos ainda na época aqui semi-internato, não era internato, era semi-internato. E daí começamos com projetos, mas só tínhamos o projeto da Alemanha, que era a Amparo ao Menor Carente, que era aqui de São Leopoldo. Para que as pessoas possam entender melhor, antes a Alemanha enviava fundos, recursos? Nós tínhamos, tínhamos assim, sim. Nós, tinha um apadrinhamento no Brasil, tinha um apadrinhamento em várias entidades religiosas, eles tinham. Então mandava, claro que o recurso que vinha era para alimentação, para comprar alguma coisa para as crianças, mas não podia pagar a funcionária. E nós, na época, como obra social, nós tínhamos, então, a cedência de professores. Perfeito. E dinheiro não entrava. Então, eu me lembro que quando cheguei em Bagé, cada diretora faz a sua parte, com certeza. Aí, e eu sou muito assim, muito ligeira. Aí, o encanamento, a primeira coisa que eu mexi foi no encanamento da água. Como era uma casa muito antiga, a água praticamente em alguns lugares vinha de conta-gota. Era encanamento de ferro. Aí o primeiro projeto que eu fiz para Mencar foi trocar o encanamento. Aí eu fiz um projeto muito pequeno, né? A gente é muito humilde, acha que não pode pedir muito. E eles me mandaram de volta e me disseram, sim, nunca esqueço. Irmã Inês, com esse dinheiro a senhora vai só fazer o buraco nas paredes e colocar o cano. Daí a senhora não vai tapar, não vai pintar, como é que é? Aí refiz o projeto. Fizemos vários projetos. Eu fiz o projeto. Aliás, nós fizemos, e quem me ajudava muito era a professora Filomena Débora Siqueira Freitas, que ainda é professora aqui. Vice-diretora da escola. Vice-diretora da escola hoje e que está em Bagé, aliás, na escola antes de eu chegar. Aí fizemos vários projetos.
Um dos projetos foi este, outro foi a troca da eletricidade, que era ainda aqueles fios de fiação externa, de pano. De pano. Perfeito. Naquela época. Depois fizemos um projeto também com a manicure e pedicure. Depois fizemos um projeto para datilografia, que nós não tínhamos máquina também, e nós dávamos aulas, inclusive, para o pessoal de fora. Não só para nossas meninas, mas também para jovens que vinham de fora. Que não Esses projetos que a senhora fazia, financiados pela Alemanha. Pela Alemanha, podia fazer. Aí depois fizemos um projeto, quando chegaram os computadores, fizemos um projeto também, conseguimos também, além do trabalho na escola, nós fizemos um trabalho social também com um grupo de jovens, que nós dávamos também para... Foi o início, né, da computação. Aí fizemos um projeto depois para a construção de 3 salas de aula. Aliás, 3 salas de artesanato. Então, essas 3 salas de artesanato veio, na época, R$20.000. E aí não tinha quem coordenasse. Aí a mãe Carmen disse, irmã Inês, nós não vamos dar mais do que 20.000, então a senhora vê alguém mestre de obras. Aí o nosso vizinho aqui, o seu Clair Alves, ele estava se aposentando do quartel. Ele disse, olha, eu posso lhe ajudar. E aí então fizemos a construção dessas 3 salas, que é também com dinheiro da Alemanha. Isso nos anos 90. Por aí. Daí fizemos então um projeto para a fiação e tecelagem, tinha que ter as rocas, tinha que ter aquilo para fazer a tecelagem. Aí fizemos um projeto, também recebemos. Fizemos outros projetos, depois fizemos um projeto também, então, das hortas comunitárias, na horta comunitária. Antes fizemos um projeto do poço artesiano, não falei isso ainda, né? Ainda não. Tá. Aí eu estava num encontro de educação em Pinhal, era janeiro, e aí me ligaram dizendo que o prefeito decretou o início das aulas em abril. Era o momento em que Bagé vivia uma seca, estado de calamidade, e aí a necessidade de se criar um poço artesiano. Um poço artesiano. Daí eu fiz um telefonema aqui para São Leopoldo e eles me disseram, então a senhora faz um projeto emergencial e manda por fax para nós. Aí fizemos, com a ajuda sempre da professora Filomena, fizemos o projeto e mandamos. Em seguida veio o dinheiro. Era emergencial, então tem que fazer o poço emergencial. Pois então, e a máquina? Aí liguei para Alegrete, eu até nem sei, eu sempre digo, Deus vai à frente, vai abrindo portas. Alguém me disse, olha, Alegrete tem máquinas para isso. Aí eu liguei para Alegrete, o dono estava em Alegrete, ele me disse, sim, eu faço esse trabalho. Aí a nossa máquina está na Colônia Nova. Se a senhora quiser ir lá ver. Aí eu fui lá ver, peguei o vizinho nosso, fomos lá ver. Meu Deus, que decepção. A máquina estava lá num potreiro, que eu digo, não sei como é que chama, no campo, sem rodas. Eu disse, não, isso não vai dar. Aí liguei para Santa Maria. Santa Maria cobrou 8.000 na época. E não tinha dinheiro, né? Veio menos. Aí eu liguei para Canoas. Mas da onde eu peguei o telefone, não sei. Liguei para Canoas e de Canoas me disseram, a máquina está saindo hoje à tarde daí, a senhora liga para eles. Aí eu liguei e realmente a máquina veio. Veio da tarde, começaram a abrir o poço lá embaixo na horta. Só que era 60 metros e o dinheiro era só para aquilo. E não, com 60 metros nós não conseguimos. 60 metros de profundidade para fazer o poço. Aí tivemos que ir até os 90 metros. Aí eu pedi socorro para a província Santa Maria. E a província, então, nos enviou um dinheiro e conseguimos fazer esse projeto. Foi muito bom e hoje também, graças a Deus, a gente consegue assim toda a casa. O poço ainda funciona? Funciona, muito bem. Provém em toda a casa? Toda a casa. Nós fizemos toda uma ligação que ele vem para a cisterna e da cisterna tem um motor que carrega para o alto e lá distribui na casa toda. Perfeito. Então fizemos esse, depois fizemos também um projeto muito bom
social, porque assim, eles não queriam que a gente atendesse só dentro, também um projeto fora. Daí fizemos um projeto da horta comunitária. E a horta comunitária, nós ajudamos 30 famílias. 30 famílias que queriam, né, que gostassem de trabalhar assim na horta. Não era horta comunitária, na realidade é horta caseira. Como é que ela funcionava? Como é que funciona? Daí veio, na época veio 16 mil com 608,80 centavos para comprar aquilo que precisava. Então eles deram assim, deram tudo. A tela para cercar, né? Porque tem muito bicho, né? Sim. A tela para cercar, deram a manga para molhar, embora que não tinha muita água, deram um regador para molhar, deram a enxada, deram a pá, deram um ancinho, deram as sementes, tudo, tudo. E nós selecionamos 30 famílias. Foi um projeto bom, alguns anos nós acompanhamos, depois não acompanhamos mais. Se hoje existe ou não existe, não sei. A semente foi plantada, né? Só que eu vejo assim, geralmente o cultivo de horta, cultivo da terra, é mais assim para os italianos e os alemães. Acho que o povo luso não é muito... Não tem o hábito. Não tem o hábito, Mas eu, quando vim a Bagé, gostei muito, me senti muito bem acolhida, gostei do povo daqui. O povo daqui é muito acolhedor. E eu me lembro que em 85 não tinha... Eu não sei cantar, não sei tocar violão nem nada. Aí eu pedi para a professora Filomena fazer um curso de violão para poder trabalhar com as crianças. Porque a música é importantíssima na vida da criança, né? Ela ajuda, ela alegra, ela evangeliza, né? Ela espiritualiza através da música. Daí ela fez um curso no IMBA de violão e começamos então com o coral Bárbara Marques, desde 85. O coral Bárbara Marques praticamente ele foi até 2009, por aí, quase 30 anos. Por que terminou? A coisa muda, né? Os tempos mudam. Os tempos mudam, né? E aí não deu mais. Aí assim, ela ia assim, foi para Ceguá, ela ia para Candiota, na CGTE. Aqui, quando tinha um evento, sempre ela saía, fim de semana, durante a semana, fez um trabalho muito bonito de evangelização. Então, e depois aí, em 2009, não é que nós ainda continuamos com canto, com música, né? Mas não como coral. Depois, então, nós fizemos também um outro projeto, foi muito bom, que foi na época que teve um vendaval muito forte em Bagé. E a Mencar, de São Leopoldo, eles acompanhavam tudo. Aí eles me ligaram, irmã Inês, eu sei que teve um vendaval em Bagé e foram destruídas muitas casas. Tu vê a sensibilidade deles, né? Que eles estavam em outra cidade. Foram destruídas muitas casas. A senhora não quer ver qual é a necessidade e depois faça um projeto. Daí fizemos um projeto. Eu disse, Filomena, vamos lá, vamos novamente fazer um projeto. Fizemos um projeto para a reconstrução de casas. Esse vendaval que a irmã se refere aconteceu nos anos 2000 e é naquele momento em que caíram várias árvores aqui no entorno do cemitério daqui de baixo, aqui da Avenida 7 de Setembro, também em frente à Rural de Bagé, naquele período, né, irmã? Foi em 2003. 2003. Daí a Mencar, para a menor carente, mandaram para esse trabalho 34 mil reais. Na época era bastante, né? Aí alguém tinha que coordenar. E nós tínhamos aqui em casa a professora Cristiane Rodrigues. E ela era muito assim de fazer, muito dinâmica. Cristiane, tu não gostaria de coordenar esse trabalho? Posso fazer. Aí ela fez o levantamento, ela comprava as coisas, ia nas famílias. Todo um trabalho também que ela fez conosco. E fizemos então essa reconstrução dessas 53 casas, destruída parcialmente. Foi um trabalho muito bom, muito gratificante. Sempre que a gente consegue ajudar alguém, com certeza é uma realização pessoal. A senhora falava dessa parceria com o governo alemão. Por que cessou? Por que findou?
eles ajudam, agora eles foram mais para países mais pobres, mais sofridos. Então, eles deixaram o Brasil e eles foram agora para a África, para o Haiti, né? Onde tem essas grandes catástrofes. Então, eles não atendem mais agora para o Brasil. Antes, eles atendiam vários países, mas hoje não mais. Como é que a senhora vê hoje a senhora me falava da sua família, vou voltar na questão da família, que a senhora era muito agarrada com a sua família. Nesse período em que a senhora estava se formando, a senhora chegava a visitar a família, como é que era a sua relação? Porque não existia, o máximo que existia era um telefone e viagens, não tínhamos internet. Como é que era naquela época a senhora ver os seus pais? Não, mas naquela época não tinha telefone, minha gente não tinha telefone naquela época. Tá. Mas eu morava perto de casa, porque naquela época meus pais moravam em Encantado, entendeu? Então, toda semana eles iam. Toda semana eles estavam no colégio. Eles iam me visitar. Eu só podia ir nas férias. Mas e aos domingos eles iam na missa lá na igreja onde eu pertencia. Então, todos os domingos eu enxergava eles e toda semana alguém ia, o meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos. Eles iam e o pai sempre me levava muito guludice. Então, assim, ó, era balas, era um queijo, era um salame, que na minha casa sempre tinha muito. Então, eles sempre levavam alguma coisa pra gente. Então, eles sempre iam. Depois, quando estava em Porto Alegre, também eles foram. O pai ia me visitar. Mas depois de irmã, a gente teve muito mais liberdade, que após concílio, houve muita liberdade para os religiosos. Então, nós, praticamente, os religiosos são os que mais visitam as famílias. Então, eu sempre vou, na hora que eu quero ir para casa, que eu preciso ir para casa, que eu quero visitar, nós temos essa liberdade. Qual é a melhor lembrança que a senhora tem do seu pai e da sua mãe? A unidade na família. A unidade, assim, nós sentávamos, fazíamos uma roda de chimarrão e lá conversávamos. A mãe era uma pessoa muito alegre, muito querida, muito à vontade. O pai já era mais reservado? Mais reservado, né? Então, naquela época não se tinha. Hoje tu olha para alguém e tu pergunta por que está me olhando, né? Naquela época, só um olhar do pai, a gente sabia o que queria. Então, era fulminante. Era muito respeito, mas eu sinceramente, eu sempre digo, graças à educação que eu recebi na família, do pai, da mãe, né? Foram excelentes na formação, na verdade, o cuidado com os valores, sempre falar a verdade. Eu sempre me lembro, nós éramos crianças, a gente ia na casa das amigas e a mãe dizia assim: olha, meninas, os olhos foram feitos para olhar, para ver. A língua foi feita para ficar dentro da boca. Então, o que ela queria dizer? A prudência, né? Ser muito prudente, cuidado com aquilo que você fala. Eu sempre cuidei muito disso e é uma das coisas que também eu passo. A gente tem que cuidar. Nem tudo o que tu sabe, tu pode também estar divulgando. Nós falamos agora há pouco dessa questão de valores. A senhora foi criada com uma formação. Os tempos evoluíram, que é o que nós dizíamos. Como é que a senhora vê hoje a formação dessa nova geração? Sim, claro que a gente vai ter que ter muita assim, paciência, né? Esse muito cuidado, né? É diferente. Hoje os valores são outros, mas eu penso que a essência a gente não pode perder, porque os valores, os princípios, eles devem continuar hoje. E nós, como escola particular, nós também temos que cuidar, como escola também de religiosas, nós precisamos cuidar desses valores que hoje têm que ser resgatados. Porque não é assim que tudo pode, tudo vale, tudo serve. Eu vejo assim, o respeito pela pessoa humana, sim, em todos os sentidos, né? A gente tem que respeitar, mas também tu tem que ir trabalhando um pouco essa parte. Porque senão estamos numa sociedade que tudo vale, tudo serve, ninguém respeita mais ninguém. Né? Verdade. Hoje os professores são agredidos. Os professores estão sendo agredidos. Então, esse respeito que deve existir do aluno para o professor e do professor para o aluno, do diretor para o professor e o professor para o diretor. Então, é um trabalho todo em conjunto que nós precisamos fazer. A senhora consegue incutir isso aqui dentro da escola? Graças a Deus a gente consegue.
Claro que é todo um trabalho, a gente faz muito um trabalho formativo. Eu quando cheguei em Bagé, eu fiz um curso na Unicinos para diretores de lares, né? Aquilo foi muito bom, foram 2 anos, sempre nas férias, a gente passava as férias nesse encontro de diretores de lares, que a própria Mencar proporcionava para nós. Depois, quando eu vinha, depois desse tempo, daí eu fiz um pós em administração escolar em Canoas e viajava cada 15 dias. Eu ia sexta noite tínhamos aula, sábado todo dia e retornava a Bagé. Então, isso também, né? Porque não só o estudo acadêmico, mas é muito importante assim a leitura, né? A própria experiência de vida te ajuda. E eu sempre digo para as gurias, às vezes o erro que tu vê no outro é uma maneira de você se corrigir, né? Então, tudo é experiência, cada um faz a sua experiência, ninguém copia a experiência do outro, entendeu? Então, a gente tem que estar aberta hoje a essa juventude, a essa criançada que vem hoje, né, de uma outra maneira. Claro que tu não vai poder dar essa formação, né, que eu tive, por exemplo, que era uma educação mais rígida. Hoje tu tem que ser mais acessível. Por isso que eu vejo assim, ó, no nosso projeto educativo diz assim, que tu tem que sensibilidade e firmeza, né? Rigor, mas também compreensão, advertência e encorajamento. Então, tu tem que cuidar um pouco essa parte, tu tem que dosar a delicadeza, o carinho e a firmeza. Tem coisas que o jovem hoje ele não tem ainda o raciocínio, a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. E eu acredito que hoje os pais também devem sofrer um pouquinho essa parte, né? Porque a gente nota que às vezes crianças, jovens, né? Eles não querem mais saber aquilo que os pais querem ensinar, só que eles ainda não têm aquela capacidade de compreender que aquilo não é o certo, né? E geralmente os pais sabem o que querem, porque eles já passaram por uma experiência, eles já têm essa maturidade, né? Porque tu não vai, aquilo que diz na própria Bíblia, seu filho pede um pão, tu não vai dar um peixe, tu não vai dar uma cobra, né? E às vezes o filho pede alguma coisa, quer uma moto ainda quando jovem, né? Mas o pai sabe que aquela moto de repente não vai ajudar. Então tem que ter esse discernimento, e que hoje não é fácil. E hoje os pais têm concorrendo com eles para ensinar internet, redes sociais, que por assim dizer desvirtuam um pouco os valores. Isso tem que ser assim dosado, né? E é bom, hoje é bom ter esses meios, né? Tu te comunica né? Não tem limite. Não tem limite, só que tem que ser dosado um pouquinho, né? Porque a gente sabe o que acontece com muitos jovens que ficam o dia inteiro e também vai atrofiando a própria cabeça, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, assim, a internet é boa, os meios são bons, porém tu tem que dosar, saber como usar. O equilíbrio nem sempre é fácil. A congregação a que a senhora pertence está presente em 15 estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é um deles. E tem várias escolas que são administradas pela congregação. Como é que se consegue ter uma administração, por assim dizer, perfeita? Porque nos tempos de hoje tem muita escola fechando ou mudando, não conseguindo se manter. Sim. E o São Benedito é uma realidade diferente. Hoje, por exemplo, estamos tendo uma ampliação aqui aos fundos, é uma evolução da escola, por assim dizer. Nós trabalhamos muito assim, ó. Nós temos na congregação, os Irmãos do Coração de Maria, Sociedade de Educação e Caridade, nós trabalhamos tudo muito em conjunto. Então, nós fizemos um projeto, estamos fazendo um projeto, o plano estratégico de 2016 até 2021. Então, tudo aquilo que tu queres fazer, tu já tem que programar projeto. Se tu não faz, tu não vai realizar. E tudo é interligado com a mantenedora, que é em Porto Alegre. Então, nós, a partir de 2009, que nós passamos como escola e não mais obra social, devido à lei que saiu, aí a mantenedora, ela começou assim a trabalhar nesse sentido, da unidade. Inclusive, neste ano,
em março, não, bem no final do ano, nós, em dezembro foi. Em dezembro, nós somos chamadas, toda a diretora, porque nós temos escolas assim, no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Temos 16 unidades de educação e temos 7 unidades assistenciais. Então, na realidade, são 23 instituições que nós temos. Nós temos também... Todas salutares. Todas. Nós trabalhamos também com a saúde. Nós tínhamos 3 áreas: assistência, a educação e a saúde. A saúde nós estamos deixando de lado. Nós só temos ainda um hospital em Gravataí, que nós também estamos tentando passar adiante. Mantido pela, sim. Nós tínhamos vários hospitais nossos. Por exemplo, nós tínhamos Viamão, nós doamos para o Hospital do Coração de Porto Alegre. Um hospital muito grande, doamos com tudo dentro para esse. Tínhamos vários hospitais, tínhamos em Encantado, tínhamos em Jaguari, tínhamos em vários lugares. Aí nós vendemos, passamos adiante. Então, nós estamos dando agora prioridade para a educação. Então, a mantenedora acha por bem cuidar bem nessa parte da educação. Por isso que nós estamos também agora investindo nessa parte. Não por nós aqui, porque nós não temos condições. Então, a mantenedora faz assim: agora nós vamos atender esta obra. Depois vamos passar por uma obra do Rio de Janeiro, né? Depois, porque é uma unidade. Então, tudo é interligado. Tudo que façamos aqui cai lá em Porto Alegre. Tudo com recursos próprios da mantenedora. A mantenedora, agora sim. Com os recursos próprios da mantenedora. Perfeito. Então, estamos assim, trabalhando, fazendo o melhor, porque a educação não se faz na oba-oba. A educação se faz, ou se faz educação de qualidade, ou não se faz. A nossa fundadora, que ela veio da Áustria, né, expulsa lá, veio para o Brasil, e ela sempre dizia: as madres, ao abrirem uma casa, que essa casa tenha todas as condições de bem atender as crianças. Isso naquela época, né? 1849, quando foi fundada a congregação. A fundadora que ela faz referência é Bárbara Maix. A Bárbara Maix, que fundou a congregação, e nós somos as seguidoras do carisma dela. Então, temos muita coisa assim, temos fundamento para a gente poder fazer também um trabalho bom com as nossas unidades escolares. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos na nossa entrevistada de hoje, a irmã Inês Terezinha Sangalli. Estamos de volta, é o programa Guardados da Memória, hoje com a irmã Inês Terezinha Sangalli, diretora da Escola de Ensino Fundamental São Benedito. Falando em escola, antes, para que muitos saibam ou ainda não sabem, foi fundada a escola principalmente lá em 1909 pela irmã Luciana, que foi a primeira, uma leiga que deu início a todo esse projeto, depois virou um educandário até 2009 e hoje é uma escola. A senhora quer falar um pouquinho sobre isso, irmã? A Escola São Benedito hoje, ela foi fundada em 1909 pela mãe Luciana, com o nome Orfanato São Benedito. Eu até às vezes me questiono por que orfanato, porque geralmente os orfanatos eles existem onde existe guerra. E não era o caso do Brasil, né? Então eu não sei por que botaram orfanato. O princípio do orfanato é em locais onde haja guerra, geralmente, conflitos? Sim, onde há guerras, porque daí geralmente os pais morrem, aquela coisa toda. Então eu até hoje não entendi o porquê. Mas era o nome na época que dava. Então, era Orfanato São Benedito. Depois com as leis também, né? Porque a gente tem que cumprir as leis do Estado, as leis do país, que nós somos uma entidade civil e também, como é que é outra entidade de firmas? Sim, que é uma empresa. É uma empresa. Aí depois, então, tivemos que mudar para isso por ordem do governo do Estado. Educandário São Benedito, escola de primeiro grau incompleto, porque nós tínhamos só até o 4º ano, na época.
E depois, então, com a nova lei, então, nós tivemos também se atualizar. Então, passamos para a Escola de Ensino Fundamental São Benedito. Isto a partir de 2009? Não, foi bem antes de 2009, só que a gente tinha nos papéis, na documentação que se usava, eu usava a Escola de Ensino Fundamental São Benedito, em outros lugares continuou como educandário, mas depois a gente foi trocando. Como é que é ser irmã nos dias de hoje? Como é que ser irmã no dia de hoje? Olha, hoje é bem mais difícil, não tem muitas vocações, é verdade. Antigamente, a gente até entende. Uma vez, as famílias também tinham muitos filhos, né? Hoje, geralmente, as famílias têm 1 ou 2 filhos, né? Quando nem um só. Então, eu penso, e também toda essa sociedade que tem outros valores, outros princípios, então se torna mais difícil. E o jovem hoje, ele não é que não haja vocações, ele tem dificuldade em decidir, porque é uma vida que exige, com certeza, né? Mas é uma vida bonita. Eu, sinceramente, eu não mudaria, eu não vejo dificuldade nenhuma. Claro que essa juventude de hoje, né? Eles acostumados com outros valores, então se torna mais difícil. É uma vida de privações, de abnegações ou não? Não vejo. Tu participa de tudo que tu puder participar. Claro, tu não tem o casamento, né? Casamento nós não casamos, né? Nós nos dedicamos à vida de comunidade. A vida religiosa exige comunidade, nós não moramos sozinhas. Sempre moramos, no mínimo 3 pessoas. 3, 4, 5, 6, não importa. Então, nós temos a vida de comunidade, nós temos tudo. Por exemplo, eu sou aposentada pelo INSS, mas eu também sou aposentada pelo Estado. Eu era professora do Estado e do município antes de vir a Bagé. Aí, quando vim a Bagé, eu tive que largar o município, entendeu? Então, fiquei no Estado e continuei. Então, o que entra nosso, nós não ficamos com o dinheiro, nós temos caixa comum. Tudo que entra do meu, entra na caixa comum. Quem precisa, gasta. Os seus ganhos vão para a caixa comum. Para a caixa comum. Então, qualquer irmã que precisa daquele dinheiro, usa. Então, tem isso hoje, o apego, né? Interessante essa concepção. Nós não temos bens pessoais. Temos direito a tudo, à saúde, ao alimento, ao lazer, né, a passeios, a vestimenta, né? Só que o dinheiro não é meu. Eu retiro do banco e entrego para a Economa. A senhora é vaidosa? Pouco. A vaidade não é um dos 7 pecados capitais? Não. A vaidade, quando é exagerada, sim. Mas um pouco de vaidade tu tem que ter. E eu aprendi com a minha mãe esse cuidado pessoal. Eu sempre gostei de me arrumar desde pequena, desde criança, desde adolescente. Eu sempre gostei. Roupa simples, né? Não precisa, para se arrumar, tu cuida no combinar, né? Então não precisa muitas coisas. Com pouca roupa tu te veste, porque às vezes tem pessoas que compram e parece que está sempre mal arrumada. Então eu acho que é ter gosto das coisas. Então não tem necessidade. Então nós temos isso de bom na vida religiosa. Nada te pertence, mas tudo é teu. Entendeu? Eu, quando saio daqui, se eu for transferida, eu levo minhas roupas pessoais. Só. Aí eu chego naquela comunidade, eu vou retirar meu dinheiro e entrego para a Economa. Preciso, pego. É toda uma educação que tu recebe também. E isso é bom. Esses valores não são de hoje, já vem desde que a senhora adquiriu. Toda a vida. Nós temos como religiosa, nós temos os votos de pobreza, de castidade e de obediência. Entendeu? Pobreza quer dizer, tu tem tudo, mas nada te pertence, né? Então, o que tu precisa, tu tem, e tu vive na comunidade, tu tem tudo em comum, né? A castidade, qualquer pessoa tem que ser casta, não só os religiosos, né? A castidade, os leigos também são convidados a ser castos, os casais também. Castidade quer dizer essa pureza de coração, esse querer bem as pessoas, né? Essa ajuda, então. E obediência, então, também a Deus, em primeiro lugar, né? Obediência a Deus é saber discernir qual é a vontade de Deus e através dos superiores. No caso,
me mandaram para Bagé. Eu vi a vontade de Deus nos superiores e aceitei e vim. E estou muito feliz aqui em Bagé. A senhora falou um pouquinho antes sobre a questão do hábito, que hoje não é mais exigido. Não. Mas ainda assim, pelo menos aqui em Bagé, eventualmente ainda vejo uma ou outra freira de hábito. Não é uma coisa muito comum de se ver. Até que momento o senhor usou o hábito? Eu usei só 2 anos. Eu usei em 68 e 67 e 68 eu usei hábito. E porque a nossa congregação é uma congregação brasileira, então foi muito mais fácil tirar. Agora, as congregações estrangeiras, elas custaram mais para tirar o hábito. Então, nós ficamos muito livres após o concílio, porque até o concílio, não todo mundo andava de hábito. Após o concílio, então, teve essa liberdade. Quem quiser, fique. Quem não quiser, coloque roupa de leigo. E a gente se sente mais à vontade. Tu tá mais no meio do povo, né? Tu tá igual aos outros. Não tem. Para que as pessoas possam compreender, eu também, a congregação ela tem algum vínculo com alguma igreja ou ela trabalha unicamente por si? Unicamente por si. Não tem nada. Claro, nós pertencemos... Os princípios são cristãos. Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não temos nada que ver com a igreja, nem prestar conta, nem eles interferem em nós e nem nós neles. Somos totalmente... Às vezes me perguntam assim até, mas quem sabe aquela escola, a senhora não podia ver para nós? Eu disse, olha, nós somos assim, é uma empresa, ninguém interfere na outra. E nós também somos assim, não temos a interferência da Igreja Católica, nada. Nós somos católicas, né, da Igreja Católica, mas não tem interferência nós com eles, com a Igreja, e eles conosco também não. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida em Bagé. São 3 décadas. A senhora já se apegou à cidade? Se tivesse que se transferir amanhã, faria alguma diferença para a senhora? A senhora já criou laços aqui? Com certeza. Não queria vir, mas quando veio... Não queria vir por causa da situação da minha família, né? Mas com certeza, se uma hora me pedirem, eu não vou negar, com certeza. Se me pedirem para ir para outra, com certeza também daqui a um tempo alguém vai ter que assumir a direção, porque eu estou na direção desde 81. Cachoeira, depois em Bagé. Gosto do trabalho que eu faço e tudo. Se um dia me pedirem, vou sofrer? Vou. Quem ama, sofre, entendeu? Mas também não quero me apegar. Porque a nossa vida, ela é dinâmica, entendeu? E a gente caminha, né? É uma caminhada. Então, hoje eu estou aqui, amanhã estou em outro lugar. E eu, pelo menos, aonde eu fui, até agora, aonde eu passei, eu nunca, assim... Claro que no começo tu sente. Mas depois... Ama onde tu vai. Tem que amar onde a gente vai. A senhora fez muitos amigos aqui? A senhora fez muitos amigos aqui em Bagé? Fiz. Tenho. Eu conheço muita gente. Gosto muito de Bagé. Estas pessoas que a senhora mesmo disse que muito ajudou através de trabalhos sociais, a senhora fez amizade com essas pessoas a ponto de elas virem, lhe ver, lhe agradecer, ou a senhora ir até elas? Não, a gente tem esse contato. Tem com muita gente, a gente tem esse contato. É que a gente também trabalha muito, né? Então não tem muito tempo para isso, né? Eu me dedico muito à escola. Porque eu vejo assim, se tu tá na direção, tu tem que também, né, mostrar o exemplo e estar na frente. Então eu ando muito na casa durante o dia. Até alguém me questiona assim, por que a senhora não faz uma caminhada? Eu disse, olha aqui, eu posso até fazer, eu não faço caminhadas. Eu posso até fazer, só que eu durante as aulas não. Porque a minha missão é cuidar da escola. Embora que eu tenha coordenações, um grupo muito bom que leva adiante a escola, mas a gente tem que estar aí. Então eu faço. Ano passado eu comecei a fazer pilates, mas eu fazia à noite. Então à noite, a hora que eu estou descansando, eu faço o que tem que fazer. Mas eu amo Bagé, gosto muito daqui. O povo daqui é muito acolhedor, é um povo muito acolhedor. A senhora gosta de hábitos culinários? Tem alguma coisa que lhe agrade, ou que a senhora tem uma preferência? Não, tu sabe que eu sou de comida muito simples. Uma das comidas que eu gosto sempre é o arroz e o feijão, bem preparado, né? Eu sou de poucas qualidades. Um churrasquinho, sim, eu gosto. Um bife milanês eu gosto. Quando eu vou para casa, para a família, então eles sabem que eu gosto de churrasco, então é até demais, entendeu? Mas a comida, assim, muito simples. Muito simples, eu procuro, assim, eu cuido muito da alimentação, verduras, frutas, bastante. O pão integral, eu procuro comer pão integral, porque o pão branco não faz muito bem à saúde. Então eu cuido um pouquinho nessa parte. A senhora tem medo de ficar doente? Não gostaria.
Eu não gostaria, né? Espero, eu sempre digo, que Deus me dê saúde, que eu trabalho, não mata ninguém. Não, eu só quero assim, eu peço, uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, saúde e alegria interior. Que a alegria interior faz com que você trabalhe e desenvolva uma missão bonita. Então, duas coisas, saúde eu peço a Deus e alegria interior. Já que a senhora falou em alegria, em que momento ou quando a senhora fica triste? Eu fico triste quando assim eu não consigo fazer aquilo que me propus, né? Ou quando tem alguma coisa que eu não acertei, né? Que eu achei aquilo ruim, daí eu tenho que chamar alguém, tenho que conversar e aquilo me machuca também, né? Quando às vezes tu tem que chamar atenção de alguma coisa, então isso me deixa um pouco triste. Nós vivemos um momento no Brasil em que se tornou um fato comum olharmos, por exemplo, aquelas brigas em cadeias, olhar as pessoas decepadas, em paz. Isso já não acaba virando uma coisa tão comum que não comove mais as pessoas. Isso lhe incomoda? Me incomoda muito. Eu vejo assim, ó, o incomum, essas coisas se tornou normal. O anormal hoje, infelizmente, se tornou normal. Eu acho assim, a vida acima de tudo. Eu penso, a humanidade, a gente tem que ser mais humanos. Eu fiquei assim muito triste, muito chocada quando eu vi aquela gente lá nos presídios, né, cortando, jogando as cabeças lá para o chão. Aquilo é um desumano. Eu acho que não dá nem para dizer cristão, é desumano. Antes de ser cristão, tu tem que ser humana. Então, humana, depois tu tem que ser cristão. Eu acho que o respeito pela pessoa, tudo bem. Quem fez tem que estar na cadeia, tem que corrigir, que embora que hoje não corrige nada, não corrige. Nós, inclusive, anos atrás fizemos um trabalho também no presídio. Aqui de Bagé? Aqui em Bagé. Quando eu estava em Cachoeira, eu trabalhava no presídio. Todas as segundas-feiras à noite, nós íamos trabalhar com os presidiários lá em Cachoeira. Anos e anos eu trabalhei. Quando eu vim a Bagé, nós éramos em 4. Era a professora Filomena, a professora Lúcia, a irmã Meridiana, que hoje não está mais aqui, e eu. Então, nós íamos de 2 a 2. Nós trabalhamos com as mulheres presidiárias. Depois, não sei porquê, acho que não fizeram muita questão, ou não, acho que houve troca de diretoria e a coisa se tornou mais difícil agora. Mas nós trabalhamos algum tempo, assim, nós íamos uma vez na semana trabalhar com as mulheres presidiárias. E a senhora sentiu que esse trabalho fez efeito nelas? Olha, pelo menos nós tentamos amenizar um pouquinho, né? O sofrimento, a dor. Umas eu sei que já saíram, que de vez em quando a gente se encontrava com elas na rua. Mas nós trabalhamos um tempo, depois deixamos. Depois, assim, houve troca de diretoria e a coisa se tornou mais difícil. Então, agora, eu acho muito triste aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Para qualquer coisa, há mortes, né? A violência hoje está muito demais, está demais. O que se pode fazer ou qual é a saída para mudar essa falta de valores? Eu penso que uma boa educação. Eu acho que a gente muda as pessoas, muda o país, muda através da educação. É através da educação, não adianta pegar outras, né, estratégicas. Eu acho que a gente tem que, é pela educação que tu vai melhorando. Uma boa educação, uma boa formação, né? Bons princípios, bons valores, eu penso que vai mudar, porque realmente hoje está difícil. O mundo se tornou desumano, nem cristão não é, desumano. E quanto mais humana que tu é, mais divina tu te torna. Quanto mais humana a gente é, mais divina tu te torna. Ser humano não quer dizer fazer o que quer. Ser humano é ter, assim, uma caminhada dentro daquilo que exige a pessoa humana, o respeito, né? Essa conversa que a senhora tem comigo aqui nesse momento, falando sobre respeito, sobre ser humano, estou lhe perguntando porque eu não sei. Sim. A senhora chega em algum momento na escola, ou os professores, a fazer reunião ali no salão com os pais, tentar motivar, dar um ar mais humano para o lado familiar deles? Nós fazemos encontros, esse ano ainda não fizemos, a gente tenta fazer, né? Nós trabalhamos muito com o professor, para o professor também trabalhar com a criança, porque muitas coisas
tu trabalha com a criança e a criança trabalha com a família. Me chamou a atenção, um dia nós temos o costume assim, né? No início da aula, sempre ou uma oração, um pensamento bíblico, nós temos agenda também, né? Pensamento bíblico, e fazemos uma oração, até antes das refeições, que nós temos o turno extracurricular. E aí uma mãe me disse, a senhora nem imagina, irmã, nós fomos num restaurante e a criança disse, mas nós precisamos rezar antes de comer, agradecer ao Papai do Céu pelo alimento que nós temos. Então, não parece, são pequenas coisas que tu vai ensinando e isso vai passando. A semente está plantada. A semente está plantada. Claro que às vezes tu não vê o retorno imediato. O retorno imediato, mas eu acredito que fica. Assim como ficou na minha vida, o que foi plantado, eu acredito que também. E a gente nota assim, muitas pessoas que passaram por aqui, elas dizem, foi um tempo tão bom, foi um tempo tão maravilhoso, né? Foi aonde formei minha personalidade, então tudo isso é motivo também de alegria, né? E os pais aqui são bem acessíveis, eu não posso me queixar, são pais bons, mas a gente também sempre está no meio, né? Não precisamos assim, dificilmente tu tem que marcar a hora com alguém. Então, as coordenações e a direção da escola sempre está no meio dos pais, na entrada, na saída, então não tem porque tem que marcar hora para conversar. Esses reflexos que a senhora vê fora daqui, nas escolas, de violência, de um aluno agredir um professor, aqui não acontece? Nunca aconteceu. Espero que não. Essa base faz a diferença. Faz a diferença. Espero que não precisamos tomar uma atitude assim, né? Nunca tive esse problema. Quando tem alguma indisciplina, né? Poucas, a gente chama a criança, conversa, né? Mas nunca teve agressões, graças a Deus. Sempre há muito respeito. A senhora fala eventualmente e volta a ver os seus irmãos. Sim. Encantado? Não, eu tenho 2 irmãos, a nenê da casa, porque nós éramos 5 moças, as 3 já faleceram, eu sou a penúltima da família. Eu tenho minha irmã que mora em Encantado, eu tenho meu irmão que já tem 80 anos, que mora em Encantado também. E eu tenho o meu irmão, um dos mais velhos que ainda existe agora, mora em Florianópolis, ele é empresário, ele tem 86 anos, ele ainda dirige a empresa. E eu perdi um irmão em novembro de 2015, ele tinha câncer e eu não estava, eu tinha ido para um congresso em Roma e foi bem nessa época, ele era muito ligado a mim e eu a ele e infelizmente ele faleceu quando estava fora do país. Então eu senti muito isso aí, isso me deixou um pouco abalada, mas é a caminhada, né? Eu soube quando estava em casa. Mas quando eu saí, eu sabia que ele estava bem doente, fui visitá-lo, eu fazia visita seguida. E aconteceu. Mas é a caminhada nossa, né? Sangalli é italiano? É italiano. Nós somos italianos. Meus avós, o meu avô, pai do meu pai, veio da Itália pequeno. Na época devia ser também sem terra, com certeza, como hoje tem a migração. E eu sei, na história dele, diz assim, eles vieram e na época não tinha dinheiro e a família Roncalli emprestou dinheiro para eles virem para o Brasil. E ainda diz no livro esse, e que depois, então, um desses Roncalli ficou papa, e realmente ficou padre Roncalli, João 23, acho que foi, ficou papa, que foi aquele que ajudou o meu avô, pai do meu pai, vir para o Brasil. O que a senhora pretende fazer quando parar o trabalho? Não quero parar. não pretendo parar. E o dia que eu deixar a direção, eu já disse para a minha superiora, eu posso ficar assim, ajudar numa recepção, numa secretaria, num pátio, para trabalhar com as crianças, né? Ajudar nos recreios, né? Que nós cuidamos dos recreios. Né? Eu pretendo não parar tão cedo. Se tiver saúde, eu vou trabalhar até que eu possa. Né? Então, o dia que eu deixar a direção, com certeza, daqui a um pouco eu vou ter que deixar, aí eu vou ficar em algum lugar atendendo numa escola, porque eu costumei sempre com criança.
sempre com movimento, sempre com barulho. Então, eu gostaria de ficar assim, ó, numa escola. Porque a escola é vida, né? A escola é vida, é movimento. Então, a gente, né? Que ensinamento que a senhora deixaria para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Uma das coisas que eu sempre digo é viver intensamente a vida que a gente tem, né? Procurar, assim, viver dentro daquilo que é certo, aquilo que é correto, viver bem, viver alegria, porque a alegria, ela ajuda a gente uma vida mais longa. Então, procurar viver bem, procurar ter boas relações, né? Procurar ajudar os outros, que a gente, né? Às vezes tu sente uma necessidade, né? Ninguém, como é que diz, ninguém é tão rico que não precisa de ajuda e ninguém é tão pobre que não pode ajudar. Então, eu acho que a gente pode muito bem, assim, ó, procurar, assim, ter essa boa relação com os outros, essa interajuda, né? Isso ajuda a gente a ser mais humana também. Como é que a senhora se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Se Deus me der saúde, eu acho que estou muito bem ainda, né? Eu penso que daqui a 10 anos eu ainda estou trabalhando, né? Feliz da vida. Olhando para trás, faltou alguma coisa? Não, tu sabe que eu não sou uma pessoa assim que busca, que eu desejo grandes coisas. Por exemplo, eu me realizo no trabalho. O meu lazer é trabalhando. Isso já é da família. Porque eu vejo assim, ó, quando meus irmãos, minhas cunhadas viajaram, foram, né? Tinha condições, viajaram para fora do país, meus irmãos ficaram trabalhando. Só esse que faleceu, não. Esse acompanhava a esposa. Então, eu gosto, assim, de trabalhar. Então, daqui a 10 anos, eu penso que ainda posso dar alguma coisa. Se Deus quiser, tendo saúde, vou ajudar naquilo que eu posso. E na hora que eu não posso, né, espero de conseguir também parar. Né? Se precisar parar, vamos parar. Agora, não é fácil para quem trabalha sempre. Uma saudade? Da família sempre, né? As famílias. Ontem eu mandei, até tirei uma foto minha, mandei pelo WhatsApp da minha sobrinha. Aí eu escrevi assim, fazia tempinho, sempre tem umas pessoas na família que tu te liga mais, né? Uhum. Aí eu coloquei assim, não esqueçam que vocês têm uma tia velha que ama vocês. Aí em seguida ela me ligou. Tia, a gente lembra muito, mas você está muito numa corrida, né? Então a família sempre é muito, muito importante na vida da gente. A senhora é emotiva? Era muito mais, agora não tanto. Por quê? O que ele fez mudar? Eu acho que a experiência da vida, né? A gente foi perdendo também. Eu perdi muita gente na família. Isso não lhe deixa mais emotivo? Deixa, mas às vezes a gente está tão curtida, né? A primeira vez que eu perdi minha irmã, que eu era adolescente, eu realmente senti muito aquilo, me deixou... A senhora já estava na congregação ou ainda não? Eu era aspirante, estava na congregação. Depois, assim, ó, a vida vai curtindo a gente, vai curtindo e também a oração ajuda muito, viu? A fé ajuda muito, né? Tu tem que cultivar isso, porque não é sem mais, sem menos que tu consegue isso. Então, tu tem a oração, né? A fé, tu sabe que é a caminhada nossa, né? Todas nós partimos, ninguém quer, mas todas nós partimos para um outro, né? Por um além. Então, tudo isso vai te preparando também, né? Então, eu acho que a oração ajuda a gente também a ter essa liberdade interior, né? Esse equilíbrio que tu precisa ter. Dá um acalento? É. A senhora chora? Às vezes, sim. Ultimamente, não tanto, mas eu choro assim, ó. Quando acontece uma coisa triste, principalmente na família, isso me deixa muito chateada. Né? Às vezes as mortes me deixam assim, né? Mas também tem os momentos assim de choro, assim. Não no trabalho assim, não. Eu geralmente eu tenho um astral alto. Eu não sou de astral baixo, tenho um astral bem alto, graças a Deus. Mas também esse momento assim de perda de familiares, isso me machuca muito. Ou de pessoas amigas também me machuca muito. 2010, a senhora recebeu o título de cidadã bagiense.
recebi o título de cidadã bagiense, que eu tenho o quadro aqui. Né? Para mim foi... No primeiro momento eu não aceitei. Anos anteriores que eu recebi, veio um vereador, que eu não vou falar o nome, ele me pediu se eu aceitava, e eu não aceitei. Aí, nesse ano, fizeram tudo muito escondido e tive que aceitar, né, porque já estava tudo preparado. Mas aquilo que eu disse, assim, ó, é uma honra, né, para mim, né, sou cidadã bagiense, sou de Bagé, tenho coração em Bagé também. Agora, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, né? Porque aquilo que tu é valorizada, elogiada, tu tem responsabilidade para te colocar a serviço. Então, é uma grande responsabilidade que tem diante disso. Foi bom, né? Foi bom, a minha gente, até minhas sobrinhas vieram, mas foi uma alegria para mim, né? Sou cidadã bagiense, sou de Bagé, né? Meu coração também está aqui. Irmã Inês Terezinha Sangalli, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui. Não sei, eu não lembro da sua filha, que com certeza também levou alguma coisa de bom. Levou, tempo que estudou aqui no final da década de 90, com certeza. 90, E eu me lembro também destas reuniões que faziam, trazendo os pais para aqui para o salão, para as reuniões, eram muito boas. Que bom, que bom. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade que eu tenho. O programa Guardados da Memória de hoje falou com a irmã Inês Terezinha Sangalli. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até o próximo programa.